Amém, igreja? Igreja, amanhã à noite a gente tem oração aqui na igreja, sexta-feira. No sábado, quem tem filho de 2 a 14 anos, sábado vai ter um encontro aqui, um chá com essas mães ou pai. Pastor, eu estou trabalhando, minha esposa pode vir? Pode, a esposa pode estar conosco aqui. Vai ser uma palestra com a psicóloga para trazer uma palavra para as mães, para os pais. E convidamos você que tem filho de 2 a 14, você é uma convidada especial para estar aqui sábado à tarde ouvindo essa palestra. Depois vamos ter um lanchinho para essa comunhão com as mães e pais da igreja. E à noite teremos o culto jovem. Domingo pela manhã é o nosso batismo. Você que não deu o nome ainda, no final do culto eu pego seu nome, tá certo? Vamos estar aqui domingo pela manhã, 9h10 a gente sai daqui para o local do batismo. E à noite teremos Santa Ceia nos 2 cultos. E no final do culto nós vamos orar pela irmã Fátima, que fará uma cirurgia na quinta, né, Udenê? E também Vânia, já foi para Campina Grande, já ficar internada para na quinta também, amanhã fazer também a cirurgia. Meu pai vai tomar a segunda sessão de quimioterapia na sexta-feira. Então vamos orar por esses irmãos, para que a mão de Deus, a graça de Deus, envolva a vida deles, estejam com eles. Amém? Louvar a Deus pela vida do seu Antônio está aqui, o esposo da irmã Valmira, o Jordão está aqui, casal que entrou ali, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa noite falar de um tema que diz: Esdra, em sua confissão, demonstra a gravidade da situação. Irmãos, Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó se chama 12 tribos de Israel. É chamada assim, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, elas se dividem em 2 partes. A primeira é a tribo do reino do sul, que é Israel, e a tribo do reino do norte, que é Judá. Ficou como a divisão: 10 tribos no reino do norte, no reino do sul, Israel, e 2 tribos no reino do norte, que é Judá. Certo? O reino assírio, ela invade o reino do sul e mata os homens e levam as mulheres e as crianças e todos os animais como despojo. Agora olha aqui, quando o reino da Síria invade Israel, mata os homens, levam as mulheres e as crianças cativas, o que é que esses homens fazem? Eles oprimem as crianças. Essas crianças crescem na opressão e na escravidão. Eles violentam essas mulheres e as meninas e as crianças. Imagina a dor, o coração de um pai, saber que os inimigos levam cativas suas filhas, escravizam seus filhos, oprimem seus filhos. Imagina o coração do pai ver essa situação. É isso que está acontecendo aqui com Esdra. E diante desse caos, diante desse cenário de escravidão e de sofrimento e de opressão, de morte e de dor, o que Deus diz a Esdra? Levanta e age. Levanta e age. Será que você, mãe, pai, vai ficar parada, de braços cruzados, vendo o inimigo arrastando seus filhos e levando cativo seus filhos, oprimindo seus filhos?
Você vai ficar de braços cruzados, ou você vai obedecer, ou você vai fazer como fez Esdras, se levantou e agiu. Será que você, pai, mãe, vai ver seus filhos sofrendo e vendo um futuro incerto? Vivemos dias difíceis, trabalhosos, que você não sabe nem daqui a 10 minutos o que pode acontecer. E será que você, pai e mãe, vendo seus filhos sendo levado cativo, sendo oprimido pelo pecado, sendo oprimido pelo diabo, você não vai fazer nada? Vai ficar assim, vendo seus filhos sofrendo, vendo suas filhas sendo levadas para a opressão, para a escravidão do pecado, você não vai fazer nada. Esdras, ele era um sacerdote. O que é sacerdote? É aquele que leva a voz do povo a Deus. Você, pai e mãe, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do lar, sacerdote espiritual. Somos nós que levamos o grito de socorro da nossa casa para Deus. É você, pai e mãe, que intercede, que ora. É você, pai e mãe, que fica na brecha. É você, pai e mãe, que tem que se levantar e agir. Porque nossos filhos não têm maturidade, não têm discernimento. Olha quantos adolescentes levados pelas drogas, porque um colega de escola apresentou maconha, apresentou o crack, apresentou o loló, apresentou a cachaça. Olha quantos coleguinhas da escola apresentaram uma vida fácil no mundo e arrastaram os filhos. E hoje quantos jovens envolvidos com tudo isso? O que fazer? O que nós pais vamos fazer? Esdras, quando Esdras faz a confissão do pecado, ele demonstra a gravidade da situação. Olha aqui para mim. Não é momento de rir não, irmão, é momento de choro. É momento de lamento. Você deve lamentar e chorar, porque é dias difíceis. É dias difíceis, irmão. É dia de rir. É dia de gemer. É dia de lamentar. De ver nossas crianças sendo levadas. Olha aqui. Eu não mandei um vídeo do senador Magno Malta para vocês. Mas está Magno Malta convocando o Ministério Público. Porque aqui na Bahia, Salvador, um professor pediu para que os alunos, para ganhar 3 pontos na aula, as meninas beijassem na boca das meninas e os meninos beijassem na boca dos meninos. 3 pontos. Cada um ia ganhar. Fecha a sala, fecha a porta e diz: quem beijar na boca uma da outra é 3 pontos. E Magno Malta levanta o Ministério Público para tomar uma atitude, irmão. Agora, você sabe o que teus filhos ficam, o que está acontecendo com teu filho na sala de aula? Você nem sabe, pai, né? Porque você não procura saber. Quando você procurar saber, papai, já é tarde demais. Tarde demais. Ele vai dizer na tua cara: viva a tua vida que eu vou ver a minha. Agora a minha vida é essa. Vou para o mundo, vou curtir e vou fazer o que eu quero. Pai, procure saber quanto você pode ajudar agora. E você deve lamentar e chorar agora. Eu não posso, e nem você pode ficar de braços cruzados diante de tudo isso. Ou isso é normal? Ou isso é natural? Hã? Quem concorda e quem é conivente é porque é como tem uma frasezinha que diz que se da frasezinha, concorda, vai no caminho, né? Está nessa onda, nessa vibe aí. Mas a gente cristão, irmãos, cristão, e nem todos que estão aqui são cristãos, são apenas convencidos pelo Evangelho,
mas um dia há de separar, e quem vai separar não sou eu, é Jesus. Trigo do joio. É Ele que vai fazer essa separação. Mas enquanto isso, nós precisamos ser uma voz que clama no deserto. Ninguém pode nos calar, irmão. Nada. A gente tem que ser essa voz. Então eu quero apresentar para vocês aqui que a situação é mais grave do que você, papai e mamãe, imagina. Por isso que o ano que vem a gente vai fazer uma seleção aqui de professores, para a gente ter cuidado. O que ele conhece de Bíblia para ensinar? Porque imagina ensinar errado, tua criança aprender errado. Acabou, destruiu a vida, contaminou, prejudicou, e para sempre. Entende? Então nós precisamos ter cuidado. Eu quero que você, papai e mamãe, escute e preste atenção nessa mensagem, porque a situação é mais grave do que você imagina. Muito mais sério do que você pode imaginar. Esdras, em sua confissão, demonstra a gravidade da situação. O pecado traz a destruição sobre aqueles que o praticam, irmão. O choro de Esdras, ao se prostrar, evidencia o seu quebrantamento. A esperança ainda, pastor, para o Brasil, a esperança para nossas crianças, a esperança para os nossos adolescentes, a esperança para as famílias, a esperança para os jovens, a esperança sim. O que cabe a nós é nos arrependermos, irmão, nos humilhar, orar, buscar a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus mude essa história. A primeira lição que eu quero tirar, eu vou lendo o texto, mas a primeira lição, para quem deseja se reconciliar com Deus, é enxergar o pecado como uma grande tragédia na vida. Pecado é uma bênção, pecado é uma tragédia, irmão. Pecado não é bênção, pecado é uma fatalidade, pecado é um acidente grave na vida de um ser humano. E eu preciso encarar o pecado como uma tragédia mortal, porque o salário do pecado é a morte. E eu preciso enxergar isso, que o pecado na vida de um ser humano, de um cristão, é uma tragédia grave. E aí o versículo 1 do capítulo 10, Esdras diz assim, ó: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Onde devemos nos prostrar e nos quebrantar é aqui na igreja, na casa de Deus, irmão. É aqui no altar do Senhor, é diante de Deus. Nos humilhar, reconhecer nosso pecado, reconhecer a nossa iniquidade, saber que Deus está aqui para perdoar nossos pecados, para restaurar, trazer esperança. E Esdras, ele faz isso. E o que aconteceu quando o povo viu a atitude de Esdras, se ajoelhando, se prostrando, vendo esse quebrantamento, o que o povo fez, irmão? Ajuntou-se a ele o povo de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de criança. Toda a família se prostra, mulher, homem, criança, os filhos, trazer o filho a esse quebrantamento, trazer o filho a esse entendimento. O grande problema nosso é que a gente não estamos vivendo Deuteronômio 6, irmão, inculcando na cabeça das nossas crianças a Bíblia, ensinando ao deitar, ao levantar, não caminhar. Não estamos, irmão, porque a gente não tem tempo para isso. Estamos tão ocupados com os nossos afazeres e demandas da vida que não temos tempo. Mas o mundo tem, o diabo tem estratégia, o diabo tem os seus membros para fazer tudo isso, ter tempo. Tem um testemunho de um traficante que ele diz que há 40 anos atrás, o Comando Vermelho
distribuiu na época, 40 anos, eles investiram 100 mil reais em cocaína e distribuíram de graça nas escolas. Eles investiram 100 mil há 40 anos atrás e distribuíram cocaína de graça nas escolas. Olha o resultado hoje. Quantos jovens viciados, quantas pessoas viciadas. Quando você não tem tempo, o traficante tem, o maconheiro tem, sabe? Ele vem para cá, é de graça. Depois que ele vicia, diz: agora você se vira aí, arruma dinheiro. Aí ele vai roubar, vai fazer coisa para sustentar o vício. O que nós devemos fazer juntos, irmãos, como congregação, é todos nós pais nos ajoelharmos diante de Deus em quebrantamento, em clamor ao nosso Deus, pedindo misericórdia pelas nossas crianças, pois o povo chorava com grande choro. É tempo de lamento. Jesus na cruz, ele disse assim, ó: chore por mim não, chore por vocês mesmo. Eu sou Deus, eu sou Senhor. Vocês é como uma cana quebrada. Vocês devem chorar por vocês mesmos. Eu tenho um irmão, o cara é muito firme. E aí ele conheceu o projeto que tínhamos lá em Tibiri de estudo. Ele foi lá. Ele é um cara muito duro e tal. E aí um dia a menininha dele fez um negocinho lá. Ele pegou a chinela e... Aí a menina começou a chorar e caiu no chão. Eu fui levantar. E aí ele olhou para mim e disse: chore por você mesmo. E eu deixei a menina dele, né? Pai é pai, né? Toma conta é papai, né? Deixei ela lá no chãozinho, quietinha. Certo? Eu quero dizer para você: lamente, pai. Chorem, pai. Não é tempo de brincadeira, não. Não é tempo de rir, não. É tempo de chorar. É tempo de lamentar. É tempo de brincar, não. E entender que o pecado é uma tragédia na vida de um cristão, na vida de qualquer ser humano. Não podemos ver o pecado como algo trivial, irmão, ou inofensivo, pois ele mata, ele destrói, ele corrói, ele quebra as colunas, os pilares de sustentação de um homem e de uma família e de um povo de Deus. A segunda lição na confissão é sermos específicos, irmão, não apenas genérico. Olha o versículo 2. Então Secania, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casado com mulheres estranhas, dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, há esperança. Irmãos, o que Esdra faz, irmão? É que quando ele vai confessar o seu pecado, o pecado do povo, ele não é genérico, ele é específico. Tem muita gente que diz: eu sou pecador mesmo. Mas o que é que você peca? Você tem um vocabulário de palavrão, o seu olhar é um olhar impuro. Quando olha para as pessoas é com um olhar impuro, um olhar imundo. O que sai da tua boca é veneno, é para matar, é para destruir. Os meus pés é ligeiro para destruir vidas e separar pessoas. Aquilo que penso, que polveia a minha mente é sujo. Eu só penso coisa ruim. Eu preciso especificar. Não apenas ser genérico: eu sou pecador mesmo. Isso, não. Diga o seu pecado, dê nome aos bois. Dê nome. É esse o meu pecado. Em nossos dias temos a oportunidade de ser específico em nossas confissões, nos momentos a sós com Deus. Por isso, irmão, é importante não abrir mão
desse momento diário com Deus. De dizer: Deus, eu peco assim, é esse o meu pecado, é esse, é esse, é esse. A terceira lição é ser cheio de esperança, pois nada está perdido. E se de fato não queremos praticar, irmão, as mesmas atitudes, no verso 2 ele diz no final: ainda há, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. Sabe por quê? Porque Deus está sempre de braços abertos para receber um filho arrependido de seus pecados. A porta nunca vai se fechar. A porta vai estar sempre aberta para receber o filho pródigo que volta para casa arrependido de seus pecados. Salmo 51, o verso 17, Davi, na sua confissão do pecado, ele diz: sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus não o desprezará. Quando o meu coração está de fato, com toda sinceridade, arrependido dos meus pecados. Eu estou arrependido de tudo isso. Eu não sei se você é o tipo de crente que uma vez ou outra você se pega ainda dizendo: Senhor, perdoe por aquilo. Perdoe. Deveria. Eu pequei. Eu errei, me perdoa. Olha, ainda colhendo frutos ainda sabe? Porque consequências Jesus não vai tirar de nós para você não fazer mais. Então, se você se arrependeu de verdade, você vai mudar a atitude, vai mudar seu comportamento. Não vou mais cair nessa. Quarta lição: vai além da nossa consciência e dos sentimentos. É ter uma atitude prática, irmão, a respeito do que eu estou arrependido. Olha o versículo 4 e o 5. 4 e 5. Levanta-te, pois, esta causa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Pai tem que ser forte e agir, porque se ele deixar, ele sabe que vai perder a rédea, ele vai perder o controle. Vai perder o controle. Essa incumbência cabe a você, pai, a você, mãe. Esdras foi desafiado a fazer algo e reconhecer que estava errado, irmão, que ele era insuficiente, havia uma insuficiência nele, havia uma limitação nele, mas ele disse: se Deus está comigo, eu vou me levantar e eu vou agir, porque Deus está do meu lado, eu não estou só. Eu não sei o que fazer. Quantos pais, quantas histórias nós sabemos de pais que perderam o controle dos filhos, e os filhos enveredaram pelo caminho errado, morreram, foram assassinados, e estão aí os pais gemendo. Porque eu aprendi e guardei uma frase de um pastor já de idade que dizia assim: faça seu filho chorar hoje, para ele não fazer você chorar depois. A educação de filho tem 3 P's. Primeiro P, papai. Segundo P, pastor ajuda muito na educação. Agora, se o pai e nem o pastor funciona, aparece o terceiro P, polícia, irmão. Aí, velho, dá sem pena, só dá onde machuca. Entende? Então, nós somos desafiados, irmão, entender que há uma insuficiência, mas Deus, com Ele é possível. E aí, Provérbios 28, 13, olha o que a Bíblia diz, irmão: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Não é tempo de botar para debaixo do tapete, não, meu irmão. Confesse seu pecado ao Senhor e abandone esse pecado, e você alcançará misericórdia do Senhor. É tempo de confessar as nossas transgressões. É tempo de confessar os nossos pecados. Amém? Qual é a aplicação de tudo isso? Em primeiro lugar, nesse versículo podemos aprender que confissão é assumir a culpa, é chamar a responsabilidade para si, reconhecer seus caminhos errados e tê-lo como um grande mal em sua relação com Deus. Irmão, a Bíblia diz que o homem queixa de alguma coisa, queixa de si mesmo. Sou eu que tenho que assumir o meu pecado, a minha culpa, e chamar a responsabilidade minha, reconhecer que eu errei, eu falhei, reconhecer os meus erros, e saber que tudo isso é um grande mal em relação com Deus. Relação com Deus. Segunda aplicação, fazer a vontade de Deus é o estilo de vida de quem é servo. Os desejos e vontade do coração do povo. Os desejos e vontade do coração do povo, irmão, colocaram-nos em uma rota de colisão com a vontade de seu Senhor. E isso é pecado. Será que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus como estilo de vida? Senhor, muito obrigado, porque alegra a minha alma em fazer a tua vontade. Jesus disse que tinha uma comida para comer aqui na terra, e a comida que Jesus tinha para comer era fazer a vontade do Pai. Nós devemos, como cristãos, fazermos a vontade de Deus. Quarto lugar, apartai-vos dos povos da terra, é não ter a mesma conduta e estilo de vida dos perversos e iníquos. Salmo 1, Davi vai dizer que a felicidade do homem e da mulher está aqui, ó. Olha o que diz o Salmo 1. Devo me apartar dos povos dessa terra. Significa o quê? Não ter a mesma conduta e estilo de vida dos perversos e iníquos. Feliz é a mulher, o homem, a família que não anda no conselho dos ímpios. Conselho de ímpio é conselho para a morte, para a destruição, é conselho para contenda, para facção, para destruição, para separar. Isso é conselho de ímpio. Eu não posso atentar o conselho de ímpio, que me leva a destruir a minha vida e a vida do outro. Não me deter no caminho dos pecadores, não ser conivente com o caminho deles, mas denunciá-lo, dizer: você está errado, esse caminho vai levar para a morte, esse caminho vai levar para a destruição. Não me assentar na roda daqueles que escarnecem do Evangelho e do Senhor Jesus. 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Me apartar do povo dessa terra é não viver segundo a conduta e o estilo de vida deles. Olha aqui, quem você olha e tem como modelo? Quem é o modelo para a tua vida? Quem é o modelo da nossa vida? Eu olho para a vida, para a história, a biografia de Billy Graham. Que exemplo de homem. Ou você olha para esses coreanos que estão aí, que assumiram 80% é LGBT, e você olha como modelo para a vida de vocês. Ou olha para esses famosos que estão aí, quem são modelo para a vida de vocês? Quem são exemplo para nossas vidas? Quem é o padrão para a minha vida? Eu não posso seguir o padrão, o modelo, o estilo da vida dessas pessoas, irmão. Não posso. O modelo para a minha vida é Cristo. É Ele que é o padrão para nós. De aprender dEle,
de seguir os seus passos. E não vivemos segundo o estilo de vida desses, que Maria vai com as outras. Não, mas seguir o exemplo de Cristo para a minha vida. Quinto lugar, o Senhor deles não é o nosso. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, que está encoberto. E as mulheres estranhas, ou seja, havia união com o mal, pois o casamento é a relação pessoal mais íntima do ser humano. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2, fala de um casamento. Jesus foi convidado para o casamento. E Jesus é aquele que abençoa, santifica o casamento com a sua presença. Lembra que faltou vinho? Mas Jesus estava lá, foi convidado para o casamento. E Jesus é aquele que santifica o casamento, é aquele que transforma os dias maus, o choro, a agonia, o sofrimento, quando Jesus está presente no casamento. Essa sociedade íntima é literalmente casar com o inimigo. O povo de Deus deveria combater essa junção e não tê-la como uma prática normal. A ênfase aqui era abandonar uma vida relacional com o pecado que conduz à destruição. Irmãos, 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, se há uma condição aqui, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que eu assumo que sou um cristão se eu continuo ainda vivendo a vida velha, antiga? Os mesmos erros do passado, não tem como. Eu preciso largar. Eu preciso fazer como aquele cego, de um salto, jogar aquela capa e ir ao encontro daquele que tem poder de me curar. Por a minha vida. Eu preciso quebrar esse relacionamento, irmão. Abandonar essa vida de pecado, porque eu sei que vai me levar à destruição. E aí Romanos 3, 23 diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todo ser humano debaixo do céu, todos pecaram. Só um que veio aqui que nunca pecou, Jesus de Nazaré. Romanos 6, 23, Paulo diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. O diabo, ele induz você a pecar e ainda paga um salário para você: morte. Esse é o salário do pecado: morte, destruição. Eu quero que você volte para casa pensando nesse texto que quero ler. Romanos 6, 1, 2 e 4. Olha aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tem crente que diz: quanto mais pecador, quanto mais pecado, mas a graça de Deus é superabundante. Paulo faz essa pergunta: será que se eu permanecer no pecado, fazendo um monte de coisa errada, a graça de Deus vai ser maior? Eu vou pecar, quando eu tiver velhinho, aí eu me converto e tudo certo. Será que você acha que vai ter tempo para isso? Você acha que vai ter tempo para isso? Você não sabe daqui a 10 minutos o que pode acontecer? Como nós oramos essa semana pela mãe, a mãe da Jéssica teve um pré-infarto e foi mal para o hospital. Conheço um senhor, meu vizinho, que ele sentou na cadeira de balanço, ó, fez assim, ó, e a cadeira foi parando. Quando a filha foi lá, ele estava morto. Você acha que vai dar tempo você ficar velhinho
para se converter? Irmão, não tem tempo para isso. E aí o verso 2, Paulo diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos por pecado. E aí o verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Está vendo a importância do batismo? É morte do velho homem, morte dessa velha natureza. Morte. Fomos batizados na morte. Cristo morreu e foi sepultado. Nós fomos juntos, sepultados com ele. Ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, igreja? Você já morreu por pecado, você já foi sepultado junto com Cristo, ele ressuscitou, e você ressuscitou junto, para uma vida eterna, para uma vida com Deus, para uma vida maravilhosa. Apesar de todos os desencontros aqui, mas Cristo morreu para nos dar vida, vida abundante. Eu quero dizer para você, a esperança para a tua vida, a esperança para você. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, e Deus há de perdoar, e Deus há de transformar, para que você tenha vida plena e uma vida com Deus. Agora, leve o pecado a sério. Não é tempo de rir, mas é tempo de lamentar e chorar. É tempo de lamentar e chorar. Nessa pandemia, quantas crianças foram violentadas, irmãos? Pessoas de fora? Não, dentro da própria casa. Pai violentou sua própria filha de 2 anos de idade. Pai que mata e esfaqueia a mãe, mata o filho e mata a mulher grávida. Irmão, você olha para isso, o que você sente? Ou para você é normal? Os nossos jovens toda semana morrem na Bahia, Mamanguape, Itapororoca, aqui na cidade vizinha morre 1, morre 2. É normal isso? Eu tenho um vizinho que a avó é muito preocupada com o neto. Menina é viciada em maconha, mas a menina que é namorada dele é um cão chupando manga. A menina 10 vezes pior do que o menino. A menina 10 vezes pior do que o menino. A menina 10 vezes pior. E a avó faz de tudo para que ele não volte a esse namoro. Mas a menina é brincadeira não. Menina. Agora olha para 30 anos atrás, irmão. Menina, como era menina. Meu Deus do céu. Os meninos que era impossível, né? Hoje as mulheres estão pior do que os homens. Um rapaz quando vira a cabeça, mas quando uma menina vira a cabeça é muito pior do que um rapaz. Não tem quem segure. O que fazer diante desse cenário, irmão? A gente tem que chorar, a gente tem que lamentar, a gente precisa gemer. Então a mensagem de hoje não é para você voltar para casa e dizer, oh glória, é para você gemer e saber que está pior do que você imagina. A situação está pior do que nós imaginamos. Muito pior. Convido o grupo para a gente cantar. Nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Vamos louvar a Ele pela sua grandeza, pelas suas misericórdias. Ainda há esperança
para a nossa família. Que eu e você busque quanto pode, invocar-o enquanto Ele está perto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar esse Deus de toda graça e de toda misericórdia.